E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Breaking Nerd! Você já se perguntou por que filme de herói faz tanto sucesso hoje em dia? Será que é falta de criatividade de Hollywood? Ou será que tanto filme de herói reflete ou talvez diga alguma coisa sobre a nossa geração hoje em dia? Bom, nós do Breaking Nerd, como não temos nada melhor para fazer, decidimos explorar e estudar um pouco dessas perguntas que ninguém está perguntando. Já é tempo de você saber toda a história. Então senta aí, relaxa e vamos juntos explorar como filmes às vezes podem ser uma maneira de estudar uma certa geração e ver aquilo que ela reflete. E para começar, nós percebemos que nos últimos 15 anos, desde 2001, onde o primeiro filme dos X-Men saiu, nós tivemos em torno de 85 filmes até 2016. Isso não parece muito, mas se compararmos com os 90 anos antes de 2001, nós tivemos apenas 87 filmes. Então, se você já fez as contas aí na sua cabeça, nós temos mais ou menos 5 filmes por ano desde 2001. E se isso ainda não te convenceu, um dos fatores que podemos considerar quando se trata de filmes de heróis e a sua popularidade é graças à explosão e à fácil aceitação de culturas diferentes hoje em dia. Então, o que antes era motivo de zoação, hoje é uma forma das pessoas se identificarem umas com as outras. Por exemplo, quantos de vocês assistindo esse vídeo agora se intitulam gamers, ou hipsters, ou nerds, ou qualquer outro tipo de cultura que está por aí? Isso mostra como a nossa geração está ficando mais inteligente e mais aceitativa de pessoas diferentes. E isso é uma coisa muito legal, porque isso reflete no modo em como assistimos filmes e aceitamos esses filmes. Hoje em dia, filme de herói não é só coisa de criança mais, mas na verdade é o tipo de entretenimento em que você pode se divertir com os amigos, você pode levar sua namorada, ou você pode até assistir com a família e seus pais. Bom, a não ser que você esteja planejando assistir Deadpool. Não assiste esse filme com seus pais. Outra teoria em que podemos nos basear nessa pesquisa é que filmes de heróis geralmente têm aquele herói que nós podemos nos identificar com ele. É claro que isso é um método que Hollywood usa há anos em vários filmes diferentes. Mas vamos estudar um pouco, por exemplo, o Homem-Aranha. Todos nós conhecemos a sua origem e como ele veio se tornar o herói que todos nós amamos. Mas quando olhamos a vida de Peter Parker, claro, o Homem-Aranha, e sua rotina normal, nós vemos que a jornada dele é uma jornada bem parecida com aquela que muitos de nós temos que enfrentar, terminando a escola, tentando ser responsável, arrumando emprego, começando faculdade. Dessa maneira, nós podemos criar uma simpatia por esses heróis e quando eles superam essas dificuldades, nós podemos celebrar com eles, criando assim um senso de esperança em nós mesmos. Se olharmos a forma básica em que heróis se tornam heróis, é sempre assim. Um herói é rejeitado de alguma forma ou outra. O herói se torna herói. O herói treina para ser herói. O vilão aparece. O herói apanha do vilão. O herói ganha do vilão. Tá bom, vai, é um pouco mais complexo do que isso. Mas você entende a ideia. Assim eu me tornei Batman, o homem sem medo. Essa identidade em que achamos em filme é uma coisa muito popular hoje em dia. E que até videogames de mais sucesso fazem isso hoje em dia. Por exemplo, vai falar que não te dá um arrepio quando o Hulk faz isso. Filmes de heróis são uma mescla de vários gêneros diferentes, como por exemplo, comédia, drama, ação, aventura, fantasia e etc. Isso é uma coisa que outros gêneros de filme não atingem tão fácil. Um outro motivo um pouco mais especulativo, vamos dizer assim, é história. Você ouviu direito. História, não história, com H, história. Ao decorrer da nossa própria história, nós vemos inúmeras vezes uma figura de autoridade lutar por aqueles que são oprimidos e, entre aspas, lutar contra o mal. E esses são aqueles que estudamos na escola e chamamos de heróis no mundo real. Filmes em geral e filmes de herói
poderão ser uma maneira em que gerações futuras irão estudar nossa geração, da mesma maneira em que nós, hoje em dia, estudamos pintura, poesia, música e arquitetura das gerações anteriores. Arte, em geral, tem o poder de refletir e mostrar os interesses e contexto de uma certa geração. Então, os filmes de heróis podem ser uma forma da gente poder aprender sobre nós mesmos e aquilo que é importante pra gente. É claro que não estamos interessados em superpoderes, ou claro que seria legal ter superpoderes, mas como ser parte da solução do problema hoje em dia. E entendendo melhor a nossa geração e os nossos problemas, nós podemos ser os heróis de hoje em dia. Ou não custa nada assistir um filme legal com um cara que tenha superpoderes ou uma garota que tenha superpoderes, não é mesmo? Bom, nós temos ainda muito assunto para falar sobre heróis e como isso pode refletir a nossa sociedade, mas você já deve estar sentado na privada por um bom tempo e suas pernas já devem estar dormentes. Não se esqueça, antes de dar aquela descarga, de se inscreverem e deixarem um comentário, um joinha e compartilharem esse vídeo. Um abraço e até a próxima! Que beleza! Ah, achou que a gente tinha esquecido o Alfred, né?